Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ArcTrends Podcast. Eu sou Maria Silvia Ferraz, editora do ArcTrends, e hoje tenho a honra de receber para apresentar o ArcTrends Podcast comigo a Cássia Guerra, especialista de branding da Portobello Shop. No episódio de janeiro a gente já falou que ia ser tendência para 2023 a presença da Cássia no ArcTrends Podcast, então bem-vinda novamente. Obrigada, Sil. Obrigada por me convidar novamente. E realmente essa tendência está se confirmando, Veio né? para ficar. E o nosso convidado de hoje é um profissional de arquitetura muito relevante no mercado brasileiro. Sócio-diretor criativo do escritório Todos Arquitetura. Apresentou o programa Decora no GNT de 2016 a 2020. É um prazer receber hoje aqui no ArcTrends Podcast o arquiteto Maurício Arruda. Bem-vindo, Maurício. Obrigado, o prazer é meu. Obrigado, Cássia. Obrigado, Silvia. Feliz de estar aqui. Finalmente chegou esse dia. Podcast é muito bom, né? A gente vem trabalhar e o trabalho é bater papo. Sim, hoje vai ser um dia muito gostoso de trabalho, com certeza. Maurício, e a gente pensou em te convidar para o ArcTrends Podcast justamente por saber que você é um fãzaço de podcasts, né? Me conta como começou esse interesse, quando você começou a ouvir ou assistir podcasts, não sei se você prefere o formato áudio ou vídeo, e também queria saber se você ouve mais podcasts de arquitetura, design ou não, temas gerais. Eu sou muito podcaster, mas eu nem lembro exatamente em que momento que isso aconteceu, mas é engraçado, porque eu assisto muito podcast no YouTube, geralmente uns podcasts mais assim, aqueles de fofoca, sabe? Com celebridades, mas eu ouço diariamente notícia e me informo de notícia. De vez em quando ouço alguma coisa de design, alguns gringos, mas assim, todos os dias eu ouço, passou a ser meu jornal, na verdade, de notícias. Aí tem uns que são super curtinhos, que são drops, assim. E aprendi também a ir pra academia e malhar ouvindo podcast. Então, eu já... Ou correr ouvindo podcast também na esteira. Isso também. Então tá muito condicionado. Eu entro na academia, eu já tô assim no Spotify, já procurando ali na plataforma o que eu vou ouvir agora, qual jornalista. Às vezes eu quero saber mais sobre um assunto, então aí eu ouço 3 podcasts diferentes que falam sobre o mesmo assunto. Sim, tô super podcaster. E em que outro momento você escuta podcast, além de fazendo exercício? De manhã. Não, na verdade, acho que todos os dias é de manhã. Eu acordo, geralmente coloco eu sou muito musical, assim, e eu ouço muito música. Eu não sou muito bom de playlist, não me peço, as minhas playlists são péssimas, eu ouço a playlist dos outros. Sei. Mas eu adoro ouvir música, e aí acordo já pra fazer café, já coloco uma musiquinha. Aí a hora que eu tô, e já vou pra academia de manhã. Então a hora que eu tô chegando na academia, eu já ouço podcast. Aí às vezes eu não consigo terminar, e quando eu tô na estrada também, né? Eu viajo, assim, um pouco, quase todo final de semana eu vou pro sítio, no interior de São Paulo. E aí eu vou ouvindo também, que é uma delícia, é uma ótima companhia. E podcast, aliás, esse podcast aqui, o ArcTrends, ele é ótimo também e tem muito a ver com a sua voz, porque a sua voz é gostosa, a sua. A minha? A sua, Não, Maurício, mentira! Não, porque tem uns que você se conecta com a voz da pessoa, que a voz é muito boa. E aí é gostoso de ouvir, então acho que também tem a ver. Às vezes o assunto é super legal, é relevante, o jornalista é muito bom, mas a voz dele não... Sabe quando não bate o santo, assim? O nosso santo sempre bateu. E a sua é boa. Obrigada. Imagina. Eu nunca assisti, na verdade, o ArcTrends, só ouço, só ouvi. Até quando vocês me convidaram, eu nem sabia que ia ter o vídeo. Eu avisei, tá? Não, eu vim preparado. Imagina. E tens alguma indicação de podcast de arquitetura ou fora desse tema? Eu acho que o podcast da Casa Vogue foi bom, eu acho que teve uns capítulos bem legais. Tem o podcast também da Simone Quintas, que... Casa Fora e Dentro? Casa Dentro e Fora? Casa Dentro e Fora. Dentro e Fora. Dentro e Fora, que é bem legal também. Eu acho que é Casa Frente e Verso. Isso. Eu não sou muito bom de nome também, né? Eu já esqueci o nome da casa aqui antes de a gente começar o podcast, mas... Esses nacionais, eu acho que o Yatzer também, ou se não o Design Milk, acho que tem um podcast legal também. Mas esses são os de design. Eu sempre fico um pouco assim da gente falar de arquitetura, de decoração, de design em podcast, porque eu acho que é um assunto tão visual. Antes da gente ter o ArcTrends Podcast, né, eu sempre pensava, gente, será que esse assunto funciona como podcast, né? Será que não é melhor a gente fazer vídeos,
mostrando, né? Por ser um assunto tão visual. Mas depois, ao longo de um ano, agora a gente já tem mais de um ano de Drag Trends Podcast, a gente entendeu que não, que tem muito também assunto para bater papo, como você falou. Sim, acho que esse é o segredo do podcast, né? E para quem tá ouvindo também, ou para quem tá vendo, mas principalmente para quem tá ouvindo, de se sentir parte daquele bate-papo. Isso que eu acho que é muito legal do podcast, né? Tipo, parece que você tá ali naquela mesa, sentado com aquelas pessoas. Então, tipo, eu dou risada, eu falo, não acredito que você falou isso. Então, eu acho que é um pouco isso. E aí, tem essa manha de fazer podcast também, né? Como a gente sabe que algumas pessoas só estão ouvindo, eu nem tenho podcast, mas estou falando aqui, dando palpite no podcast dos outros. Que eu acho que essa habilidade que alguns podcasts têm de narrar algumas coisas que são mais visuais, né? Tipo, eu fui naquela casa, quando eu entrei, o pé direito era baixo. Então, você entra por uma sala... Aí você vai... Então, esse podcast mais descritivo, que geralmente são esses mais investigativos, tipo o caso da mulher abandonada, ele faz muito bem isso, né? Ele descreve a cena, parece que você tá ali vendo o que tá acontecendo. Nossa, quando eu ouvi A Mulher da Casa Abandonada, eu nem queria dar Google em fotos e nem em vídeos. Teve um monte de coisa na TV, eu não queria assistir, porque eu queria só imaginar. Sabe, eu não queria que a imagem real acabasse com o que eu tinha imaginado. Isso foi muito legal. Foi um fenômeno. Tá, e você falou, não tem um podcast. Pretende ter um podcast? Porque você é um super criador de conteúdo. Já pensou em ir por esse formato? Você sabe que eu já escrevi um projeto de podcast que aí mandei para as plataformas e não rolou. Mas eu super teria. Mas assim, eu acho que tem que ser uma dupla muito boa, assim, sabe? Então, tem algumas pessoas assim na minha cabeça. Me chama. A gente podia ser uma dupla ótima, um trio ótimo. Mas acho que essa sinergia entre as pessoas é muito importante. Tem um podcast que agora acabou também, que era um podcast que chamava Quem Lê Tanta Notícia. Que é um dos podcasts, assim, que também acho que foi um dos podcasts que me fez apaixonar por podcast. Que era um advogado jornalista, o Thiago Amparo, a Vera Iaconelli, que era uma psicanalista, e a Tati Bernardes, que é super conhecida por... E a junção dos três, e eles falavam sobre notícia. Só que era pontos de vista, assim, muito complementares e muito bons. Eu acho que se a gente tiver, assim, no nosso círculo íntimo de amizades, um jornalista, advogado e uma psicanalista, os papos sempre vão ser muito bons. Porque tem aquela pessoa super racional, o jornalista tem os dados técnicos, que é o Thiago é muito assim, e a Vera Iaconelli, que é psicanalista, que, né, tipo... Desconstruindo todas as coisas. Então, eu acho que foi um dos podcasts que me fez me apaixonar por podcast também. Foi muito legal esse podcast, pena que ele acabou. Pena que acabou. Tá, e vamos falar voltando. Não, voltem a fazer. Não sei como esse podcast acabou. Sério, eu conheço um pouco mais o Thiago, eu já falei pra ele 1000 vezes, tem que voltar, Thiago. Eu lembro que no último episódio eles estavam tristes, né, de ter acabado. Dava pra ver que eles queriam ter continuado também. A gente é órfão, né? Total. Bom, podcast é um tipo de produção de conteúdo, mas tem muitos outros, né? Sim. Atualmente, o nosso cenário atual é de 1000 meios de produzir conteúdo, né? Tanto nas diversas plataformas, quanto pensando em formatos dentro dessas plataformas. Conta um pouquinho o que você tem feito hoje na sua produção de conteúdo, principalmente para YouTube e para Instagram, esses são seus focos? A gente está mudando, inclusive, isso faz parte do planejamento de 2023. A gente tem as redes que são prioritárias, as mais importantes. É claro que eu tenho uma base muito grande no Instagram, que acho que foi onde tudo começou. Outro dia eu falei isso, eu não acreditei. Eu posto todos os dias desde 2016. Gente, é uma loucura isso, né? Inclusive de fim de semana. Inclusive de final de semana. Tem coisas que são de gaveta, porque é um Instagram de conteúdo de arquitetura e de decoração. Então, tem as notícias frias e tem as notícias quentes, tem os virais, enfim, tem toda uma programação. Então, às vezes, não sou eu que estou postando, a gente faz algumas programações de post, mas sim, postamos todo dia. E eu acredito que quando esse podcast... for ao ar, quando vocês estiverem ouvindo, a gente já tenha batido 1 milhão, porque a gente está assim Com certeza, eu olhei ontem, tava 996 mil. E aconteceu uma coisa hoje, a gente está gravando com um pouco de antecedência, aconteceu uma coisa hoje que foi absurda, que essas coisas a gente não espera muito, mas viralizou um post e aí é isso, aí acontece aquelas coisas absurdas de números, em menos de 24 horas tinha 1 milhão de visualizações, o Reels. Uau. Mas não acontece sempre, de vez em quando. Mas é isso, então acho que tem essas prioritárias que hoje são o Instagram, o YouTube e
pra gente, hoje em dia, apesar de o número de seguidores ser menor, é muito importante. O LinkedIn e o Pinterest foram duas plataformas que a gente investiu no ano passado. Porque, assim, cada plataforma tem uma comunidade diferente. As comunidades, elas transitam entre uma rede e outra. Mas, assim, se você está conversando com o LinkedIn, é um tom de voz, é um conteúdo, e algumas pessoas estão navegando mais ali do que em outros lugares, e isso funciona para todos. Então, essa ilusão de você achar que, eu vou conseguir arrastar toda a minha base de uma plataforma para outra, tem muito seguidor no Instagram, vou ter muito seguidor no YouTube, na verdade, ela não é verdade, né? E um planejamento para 2023 é a gente colocar um pouco mais força no TikTok pela linguagem, porque tá muito divertido, eu tô me divertindo de fazer TikTok, não é dancinha, mas é produzir um conteúdo com cara mais de TikTok, com uma cara daquela plataforma, e produzir também um conteúdo proprietário, produzir conteúdo pro TikTok, porque às vezes a gente replica o mesmo conteúdo em plataformas diferentes. E pela entrega também que a plataforma tá fazendo, né? Tem eu falei sobre essa coisa de arrastar uma comunidade para outra, tem uma coisa um número que é engraçado de observar. Quando eu posto um vídeo no YouTube, eu faço um arrasta aqui, né? Saiu vídeo novo lá no YouTube e no Instagram. Então, arrasta aqui e vai direto lá pro vídeo. E lá no YouTube eu consigo ver da onde as pessoas vieram, as pessoas que assistiram, da onde elas vieram. E quando eu olho o número total, só 4%, às vezes 5% das visualizações vieram do Instagram. O resto é tudo de pessoas que estão no YouTube. Então, você precisa falar com aquelas pessoas, você precisa estar diariamente lá, saber usar as ferramentas. E eu acho que uma coisa muito legal é que parece que você está fazendo a mesma coisa em todos, mas na verdade não, porque as linguagens são diferentes, os públicos são diferentes. Em alguns você consegue... Eu gosto muito do YouTube, porque eu consigo ir muito a fundo. Então, eu consigo fazer um tour dentro de um apartamento, mostrando ambiente por ambiente. E é um pouco mais... mais profundo o tema, né? E uma coisa que eu não consigo fazer no Instagram, por exemplo, que é uma coisa mais... Hoje em dia, mais reels, né? Então, a gente está diminuindo cada vez mais a duração dos vídeos. Então, é uma notícia muito mais mastigada e também muito mais superficial, né? Tá, e eu tenho duas perguntas. Como é que tu se descobriu comunicador? E também como é que tu equilibra essa tua rotina, né? De comunicador, arquiteto, como é que isso rola, assim? Porque é muita coisa, né? Bom, tem uma equipe, né? Lógico, hoje a gente tem uma equipe de comunicação dentro da Todos Arquitetura. Beijos, Amanda. Beijos, Se você estiver Amanda, ouvindo. Luísa. Enfim, tem uma galera, né, que está trabalhando. Antigamente, e acho que muitos escritórios de arquitetura passam por isso, é achar que preciso de alguém que cuide de rede social. E aí teve um momento ali, né, logo no começo do Decora, que eu percebi que, bom, não é sobre rede social, né? Eu preciso criar um núcleo de comunicação. Então, hoje em dia, a gente está criando um núcleo de comunicação. Esse núcleo de comunicação, inclusive, está evoluindo para uma coisa que a gente vai chamar de Academia Todos, que é mais do que só fazer rede social, a gente pode falar disso depois. Então, primeiro tem isso. Meu primeiro emprego como arquiteto, na verdade, foi professor. Eu comecei minha carreira dando aula. Então, eu sou professor. E toda vez que eu vou fazer alguma coisa, fazer um stories, alguma coisa, eu acho que sempre tem um professorzão lá no fundo, sabe? Tipo, essa informação tá correta? Você já checou essa informação? As pessoas estão aprendendo alguma coisa com isso? Isso pode ser inspirador de alguma maneira? Então, acho que eu tenho um pouco essa característica de ensinar. Quando você ensina, você aprende coisa pra caramba, né? Porque primeiro que você tem que pesquisar para não falar besteira. E segundo que as pessoas perguntam coisa que eu não sei, óbvio que tem muita coisa que eu não sei. Então, eu tô sempre pesquisando. Então, eu olho as redes sociais enfim, a comunicação, essa parte de comunicação do escritório como isso, assim, como uma coisa que está muito mais ligada à educação do que à rede social, né? E isso faz o que eu falei dos posts. Eu acho que isso aí deve estar rolando ali desde 2016, assim, que eu falei, não, isso aqui é um negócio. E quando eu saí do Decora, foi muito louco, porque eu saí do Decora porque começou a pandemia, né? E aí o programa acabou, ele não era mais presencial, e aí a gente discutiu, falei, bom, acho que talvez seja a hora também, já tinha feito 5 anos, 150 episódios, escrito um livro, então eu falei, bom, acho que talvez, eu não queria, mas foi muito difícil de tomar essa decisão, aliás, mas acho que eu vou sair. E eu falei, acho que a coisa agora vai
tranquilizar. E aí que o negócio virou uma loucura, porque daí eu tinha tempo de fazer as coisas, né? De fazer os vídeos, atender as marcas, fazer as viagens, depois quando voltaram, né? As palestras, os eventos, e fazer trabalhos mais profundos com as marcas também, que não são só publicidades, mas hoje em dia, assim, com a Porto Belo, eu trabalho com marcas que estão todos os dias comigo, não é que eu faço um trabalho, né? Então, tem muito a ver com o meu dia a dia. Então, muitas vezes eu estou produzindo conteúdo, mas na verdade eu estou trabalhando, né? Então, as coisas se misturam. O Instagram você enxerga como um canal de aquisição de clientes para o escritório, de projetos? Porque eu achei interessante isso que você falou, de ver ele como educação. Tem também esse caráter de retroalimentar o escritório? Todos são, eu acho, né? Todo para um escritório de arquitetura, qualquer rede social que você tiver, eu acho que você tem que pensar nisso, né? Tipo, eu tenho que reverter isso de alguma maneira. E vai reverter se você conseguir usar da maneira correta. Porque eu acho que a diferença entre as redes sociais hoje em dia e o que era antigamente um portfólio num site é que as pessoas, elas não estão escolhendo hoje em dia um escritório de arquitetura só pelo portfólio. É uma convivência. Você vai ficar ali com o cliente, que às vezes vai virar um amigo, você vai entrar na vida privada dele, abrir as gavetas de cueca, de calcinha, você vai saber tudo sobre a vida do cara. Então, a pessoa está olhando a sua rede social também como um critério assim, é essa pessoa com que eu quero conviver, que eu quero abrir minha intimidade, que eu quero contar os meus sonhos, né, que eu quero... Então, e acho que os stories, né, esses bastidores que as redes sociais elas permitiram, que hoje são mais importantes do que o feed, né? Tanto que existe o termo do stories foi pro feed, né? Não tem, às vezes as pessoas postam isso, porque é tão importante que foi pro feed. Então, o stories é muito importante. E esse bastidor, hoje em dia, ele é muito importante para esse possível cliente contratar você, porque ele sabe como você trata a sua equipe, como você desenvolve seus projetos, como você seleciona problemas, como você é no dia a dia. Rola uma identificação, assim. Total, acho que tem que rolar uma identificação. Uma pergunta muito comum que estudantes, assim, às vezes pessoas mais novas fazem nunca teve aquele cliente que chegava até você e pediu coisas absurdas que não tem nada a ver com o seu trabalho? Na verdade, isso não acontece muito, porque é sobre afinidade, né? Então, quem chega até você, tipo, fala, nossa, esse cara pensa mais ou menos como eu, vou entrar em contato com ele. E você acha importante se posicionar também em assuntos sociais, nas suas redes, para também rolar esse tipo de afinidade? Eu acho que é super importante. Eu acho que, assim, chega um momento que realmente você sofre, você sofre não, você causa uma influência muito grande sobre as pessoas, né? Tipo, ser influenciador tem uma responsabilidade social muito grande. A gente já conversou sobre isso, né? E eu acho que a gente não pode simplesmente pular, ignorar essa influência, né? Ser influenciador também traz responsabilidades. Ter muitos seguidores também traz essas responsabilidades. Mas eu sei qual é a minha praia. Eu falo muito bem e eu tenho autoridade para falar sobre decoração e arquitetura. Eu não tenho autoridade para falar sobre política, porque eu não sou um cara que estuda política, por exemplo. Mas não significa que eu não possa me posicionar, né? E eu acho que, assim, pelo tudo que a gente tem passado no nosso país, eu acho que a gente tem algumas situações políticas que a gente precisa se posicionar, porque não é só sobre uma questão política, é uma questão ética, né? Então, assim, eu me sinto na obrigação algumas vezes, em alguns momentos, mas eu sei que quem tá entrando lá não tá entrando para ver isso. E tem muita gente falando melhor que eu. Então, de vez em quando eu falo, gente, só pra vocês não esquecerem, eu penso assim, eu gosto disso. Assim como eu faço com a minha vida privada, com comida, que eu amo postar comida. Eu já falei, se deixar o meu Instagram vira um Instagram de culinária. Porque Vegetarianismo, eu tô adorando. eu amo, e as pessoas amam, e tem, tipo, um engajamento super alto. É uma loucura. Eu engajo só quando é comida. Decoração, não aguento mais. Viu, equipe? Mais comida, mais receitas. Não, eu amo, porque eu também sou vegetariana, então adoro ver o seu prato ali, as composições que você faz. Foi muito, essa coisa do vegetarianismo foi muito engraçado, porque quando eu comecei a postar, a pergunta que as pessoas mais faziam mas o que você come, né? Pois me fazem muito essa pergunta. E aí também. o post que eu sempre posto o prato, escrevo assim, o que o vegetariano come. E a gente come bem pra caramba, né? Eu como muito melhor hoje do que quanto carne, mas não vamos falar de vegetarianismo aqui, vamos falar de arquitetura. Tá. Você contou que posta todos os dias desde 2016. Você acha que todo profissional de arquitetura hoje, arquiteto ou designer de interiores, precisa
tá, pelo menos em alguma rede social e postando com essa frequência? Então, eu acho que nem todo escritório de arquitetura é um criador de conteúdo. Essa que é a diferença. Eu não sou só um escritório de arquitetura, né? Tipo, eu sou um criador de conteúdo. Tanto que eu faço uma coisa que eu não indico para nenhum escritório de arquitetura, que é ter 2 Instagrams, né? Tem o Maurício Arruda e tem o Todos Arquitetura. Tem o Instagram da Todos. O Instagram da Todos, ele de fato é um Instagram mais de portfólio. E foi assim, foi uma coisa meio natural. Eu não posso nem deixar de ter o Todos Arquitetura e nem deixar de ter o Maurício Arruda. Mas não indico isso para nenhum escritório de arquitetura, né? Então, mas é isso. O meu Instagram, ele não fala só com potenciais clientes, mas ele também fala muito com o consumidor final, com o cara que não vai me contratar, mas quer dicas, ideias, informações práticas que vão ajudar ele a reformar ou decorar. Tipo, isso é o que são as minhas redes sociais, Maurício. E o da Todos não. O da Todos ele tem um caráter mais de portfólio e a gente acaba não fazendo muito bastidor, porque o bastidor tá no meu Instagram, né? Enfim, como que é fácil o que eu digo, não faço o que eu faço. Tá, e o que você recomendaria para um escritório de arquitetura hoje, que tá abrindo agora, ou que já existe, mas ainda não tem uma presença no Instagram? Não, você precisa ter uma presença. Assim, se você não tivesse nenhuma rede social, eu falaria assim, não comece pelo Instagram. Tipo, desculpa o Instagram, mas comece pelo TikTok. Porque o Instagram hoje é uma rede mais velha, vamos chamar assim, né? É uma rede que a nossa mãe já tá no Instagram. Tá acontecendo mais ou menos aquilo que aconteceu com o Facebook. Por mais que a rede se reinvente, hoje ela tem mais restrições de distribuição de conteúdo. Então, a oportunidade de você crescer dentro do TikTok é muito maior. É uma rede que eu vejo muito mais futuro. Por isso que a gente tá falando, putz, vamos produzir mais conteúdo para TikTok, porque é muito legal o retorno que a gente tem lá, né? Tipo, a gente já viralizou várias vezes no TikTok fazendo pouca força. Então, se a gente fizer força, a gente vai falar com muito mais pessoas. E a tendência é ela também amadurecer, então ter mais potenciais clientes nela. Enfim, eu acho que é uma rede super, super inteligente também. Ela é uma rede muito moderna, assim, ela tem muito mais recursos. Então eu diria isso. Não necessariamente você precisa estar como um criador de conteúdo, mas pensando nisso, tipo, a rede social ela não é um lugar hoje em dia para você postar projeto pronto. Não é só portfólio. É mostrar a sua metodologia de criação, de gestão de escritório, como você soluciona problemas. É muito mais sobre o dia a dia e de preferência que isso tenha uma embalagem humana, tipo, pessoal, porque quem tá por trás do ArcTrends Podcast, né? Por isso que você tá aqui vocês duas estão dando as caras, né? Quem tá por trás da Todos Arquitetura, quem tá por trás do escritório tal, não é né? Tem pessoas ali, então é também sobre pessoas, né? Não é, acho que é importante os escritórios terem, mas não é sobre portfólio, é sobre como vocês lidam com um escritório, e quanto mais pessoal for, quanto mais humanizado for, maior é o engajamento. Porque aí as pessoas se veem nas situações, nos erros, nas soluções, em tudo isso. Isso dos erros é muito interessante. Acho que a gente podia entrar no assunto da sua casa, né? Falando em atrasos, você sempre mostra, eu vejo muito com frequência, né? Porque a gente sabe que obra, em geral, sai um monte de coisa fora do script, né? Por mais que tenha projetos e cronogramas e planejamentos, tem muitos imprevistos. E daí, eu sei que a sua casa tá ficando prontinha agora, depois de 2 anos. 4. 4 anos? Nossa, Acabou de chegar pronta, E você mostrou tudo isso, né? No YouTube, no Instagram. Qual a importância, assim, de mostrar esses percalços ao longo do caminho? Eu acho que é isso. Eu acho que essa afinidade, né? E essa ligação que eu acabei criando com as pessoas. Eu não imaginei que essa obra ia ser essa novela mexicana que foi. Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Inclusive, ainda tem uma reviravolta. Vai ter no final dessa história, vai ter que você não se muda. Um duplo, como que é um carpado, duplo, twist. Mas aí o negócio foi dando tudo errado e eu tive muito problema com o condomínio. Acho que foi a obra mais difícil, sem dúvida, que eu fiz durante toda a minha carreira. Então, assim, a obra estava muito difícil de fazer. Eu já tinha passado por uma pandemia, só que era tão difícil de trabalhar dentro do condomínio que quando eu falei num dos penúltimos vídeos, que eu falei, eu não posso nem vender, porque se eu vendesse para você, depois você ia falar, pô, que mico, você me vendeu essa obra que eu também não consigo terminar. Então, eu precisava terminar.
e o cliente era eu. Então, assim, o cliente estava de saco cheio. Mas O arquiteto também. o arquiteto também. Mas eu falava, eu preciso terminar isso. E foi um mega aprendizado para mim, no final das contas, né? Mas foi difícil, assim. Muitas vezes eu falei, nossa, não aguentava mais entrar no prédio. E no final de semana que eu terminei o apartamento, eu falei, não, vou produzir, fotografar, porque já faz tanto tempo que eu comecei, que eu preciso mostrar para as pessoas pronto, tudo Nossa, isso. eu tava muito ansiosa pra ver Mesmo antes de dormir lá. E daí, no último dia, eu fiz as fotos num dia, e no dia seguinte eu fui para gravar pro YouTube, gravar reels, passei o dia gravando lá. E nesse dia, depois de 4 anos, estacionando na mesma vaga, com o mesmo carro, eu bati no carro do lado e no pilar. Até hoje meu carro tá arranhado dos dois lados. Então assim, olha, dá pra escrever um livro com essa obra. Foi uma coisinha pouca, assim, mas sério, é muita história nessa reforma. Mas eu fiquei curiosa agora pra ouvir algumas histórias. Não, assim, o condomínio, ele tinha regras muito restritivas de trabalho. A pandemia dificultou muito mais isso. Todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa. Então, mesmo quando voltou, eu podia entrar, assim, no começo, depois de 8 meses de pandemia, eu podia, no começo, trabalhar durante 2 horas com 3 pessoas. Então, assim, tinha mão de obra que desistia, que falava, não vou voltar mais, porque é muito difícil trabalhar aqui. Então, eu ia trocando. Apesar de ter feito a obra inteira com a mesma construtora, que, assim... Foi uma consultora incrível, inclusive, eu vou até falar, a VPR, que foi, demais, assim, eles foram muito legais. Mudou muito a mão de obra, porque as pessoas não aguentavam trabalhar lá, porque era muito, chegava, se trocava, começava a trabalhar, tinha que ir embora. E era tudo, como subia material, como descia material, teve coisas que teve... Tem revestimento da Porto Belo que já saiu de linha. Que eu usei, o Pura, né? Que acho que saiu de linha. Algumas cores do... Não era o Le Corbusier também? Do Le Corbusier. Compridinho. Então, assim, eu fui mudando também, tinha que mudar o material, porque... Não, olha, gente, foi uma loucura, sério. Mas ficou pronto. Tá, mas... Eu terminei. Foi. Normalmente não é assim. Não, geralmente não é assim, né? Enquanto eu fiz a obra de 4 anos da minha casa, acho que eu devo ter feito mais ou menos só de residenciais eu fiz essa conta. Eu acho que em 4 anos eu devo ter feito uns 20 e poucos apartamentos residenciais, assim, do começo ao fim, né? Ou mais. Legal. E todos você posta, cria conteúdo sobre? Não, nem todos. Eu escolho também alguns, né? E tem uns que eu tô muito mais direto com o cliente, mas quase todos. Porque o meu canal no YouTube, na verdade, ele é um canal de tour por projetos prontos, decorados, produzidos, com as pessoas morando. Então, é um canal que fala muito sobre decoração, então a casa tem que estar decorada. E às vezes o cliente ainda vai esperar 1, 2 anos para terminar a produção, tudo isso. Então, nem todos os projetos acabam aparecendo. Mas todos os clientes topam? Sim, hoje em dia está no contrato. Sim, os clientes são super tranquilos com isso. Eles não aparecem e a gente... Desculpa. Eles não aparecem, mas a gente já avisa que a gente vai produzir conteúdo não só para o YouTube, mas também fazer stories, bastidores e tal. E muitos gostam também. Nunca eles aparecem, né? Só, por exemplo, quando é o Caio, quando é alguém... Tem esse time... que são criadores de conteúdo também, ou são celebridades e tal, e aí acaba aparecendo. Mas aí são modalidades de projeto também que envolvem parcerias com marcas, então, aí sim, aí é uma coisa mais... Aí eu faço diários de obra, que foi o caso do Caio, por exemplo. O Caio, a gente tá falando do Caio Braz no apartamento no Copan. Um apartamento incrível, que também tem produtos Porto Belo, um azulejo rosa no banheiro tão lindo, né? Isso, não é azulejo, desculpa, é um relevo, né? Tem o zigue-zague, o rosa, e tem um guache também. Bem bonito o apartamento. Tem a série inteira lá no YouTube. Sim, ficou lindo. Maurício, você falou 40 projetos residenciais, acho que é algo que é bem impressionante. Entre eles é a variedade de estilos e soluções e cores. Cada projeto é bem único. Sim. Como é o processo para isso? E existe um conceito por trás disso? Existe. Eu acho que esse foi um grande aprendizado do Decor, assim. O que você aprendeu fazendo um programa que entrava em casas de pessoas tão diferentes? É que, para mim, Maurício, a minha profissão é sobre
a diferença entre as pessoas, a diferença dessas histórias, a riqueza da arquitetura, para mim, está na diversidade dos moradores. Então, acho que foi isso que eu percebi no programa, que para eu ficar lá no programa, fazendo um programa durante tantos anos, eu precisava contar a história dos moradores, não a minha. Não era sobre o meu estilo, sobre o que eu gostava. Então, a pessoa falava assim, eu gosto de flor, gosto de estampa florida, que não é a minha praia do Maurício, eu ia lá e fazia estampa florida. Então, assim, se eu fosse essa pessoa, o que eu faria com flores? Se eu fosse essa pessoa, aí era muito industrial, outro era romântico, outro era borro, outro era isso, cada um queria uma coisa, e aí eu comecei a perceber que falei, nossa, o quanto o meu escritório, naquele momento, ele estava se transformando numa linha de produção, que eu acho que esse é o maior risco que um escritório de arquitetura pode ter. É claro que existem escritórios que são muito autorais e é importante que eles existam, mas eles são, e é bom lembrar isso, eles são a minoria da minoria do mercado, né? Muitas vezes os arquitetos jovens que estão saindo da faculdade acham que o escritório vai ser um escritório famoso de assinatura, mas o dia a dia de um escritório é sobre budgets limitados, sobre pessoas diferentes, sobre os clientes que já têm história, que trazem imóveis, que precisam aproveitar o que tem. Essa é a realidade do mercado, né? Da grande realidade, do grande mercado. E eu percebi que isso é muito legal, na verdade. Essa não é a parte chata do trabalho, essa é a parte legal, né? Tipo, conta para mim a sua história, conta por que você gosta disso, conta da onde veio esse imóvel. Então, a gente faz, sim, projetos que são muito personalizados, né? Que são muito a cara do cliente. Eu adoro abrir meu Instagram e ver que cada projeto é um projeto único, porque as pessoas são diferentes, né? Uhum. Maurício, e acho que isso também está muito presente no seu trabalho como design, né? Design de mobiliário, design de objetos. Conta um pouquinho também dessa sua atuação como designer e como é criar produtos dentro dessa filosofia, né? De que cada usuário é de um jeito. Eu já passei por várias etapas, assim, né, como designer de produto. Eu não tenho formação como designer de produto, mas acho que de tanto fazer arquitetura, em 2010, mais ou menos, já faz um tempinho, eu lancei pela primeira vez um móvel, e aí de lá para cá, a gente criou um núcleozinho dentro do escritório de desenvolvimento de produto, né, a gente já fez trabalho junto para Pointer, eu tenho Tokstok, no ano passado Lumine, então marcas que são muito legais, assim, de trabalhar, e eu acho que essa oportunidade de entrar na casa de muitas pessoas, eu acho que ela é o combustível para você desenhar bons produtos, porque um bom produto, na verdade, ele é um tripé de uma demanda de mercado, um bom desenho e uma fábrica a fim de produzir. Tipo, se uma dessas coisas não estiverem funcionando, o produto ele não vai acontecer. Tipo, ele pode ser um produto lindo, o designer pode ser incrível, mas se o mercado não quer aquilo, ou não está preparado para aquilo, não vai vender. E aí esse produto não vende, ele não existe, né? Às vezes a demanda existe, mas não existe uma fábrica que queira desenvolver aquele produto, né? E no caso das fábricas, inovação tem a ver com tempo e dinheiro. Então, assim, aquela fábrica que chega e fala assim, eu quero que você desenhe, tipo, a poltrona que nunca ninguém desenhou. Aí fala, a gente tem tempo, a gente tem dinheiro. Porque, de fato, é isso que você precisa. Você precisa parar de fazer o que você está fazendo do jeito que você faz, investir em pesquisa, investir em errar e acertar, né? Em experimentar coisas que ninguém está experimentando naquele momento para você criar alguma coisa inovadora, né? Não é porque eu tô aqui, mas sim, a Porto Belo faz isso, né? Tipo, vocês demoram muito tempo, às vezes, para desenvolver um produto. Eu conheço fábrica, tudo às vezes isso. Anos, né? E isso é inovação, né? Tipo, a gente falou aqui da coleção com a Cecília Mans, foi isso, né? Tipo, totalmente inovação, né? Ela foi tirando todas as camadas, uma designer holandesa, né? Dinamarquesa, Se não me engano, posso estar errado. Acho que é a dinamarquesa, que teve uma coleção incrível, né, com a Porto Belo. Então é isso, eu acho que é um pouco essa experiência de entrar na casa das pessoas. Eu fiz muito mobiliário pensando nisso, e às vezes também pensando um pouco nos meus projetos, tipo, o que está faltando para os projetos, e é uma maneira também de você ter um contato indireto, um contato com o maior número de pessoas, não diretamente, né? Mas é muito legal você
ver o seu produto sendo usado por outros arquitetos e na casa de pessoas que você não necessariamente fez o projeto. Tanto que nessa coleção que eu fiz para a Lumine, de luminárias, eles têm uma cartela de cores enorme, assim, né? E aí, quando eu desenhei a luminária, eles perguntaram quais cores você quer usar. Eu falei, que as pessoas produzem. Eu falei, todas. Porque às vezes eu acho a minha luminária amarela feia, mas um arquiteto pode fazer um projeto muito legal usando a minha luminária amarela, e aí eu posso me surpreender. Então, acho que tem isso também, né? Tem esse... eu acho que as duas coisas, eu acho que tem essa similaridade entre o design de produto e a arquitetura. Não é meu, né? O projeto que eu fiz para casa do cliente não é minha propriedade, né? Tipo, assim como o produto não é. Uma vez que foi para a loja, uma vez que o morador entrou lá e começou a morar, é dele, já tem uma outra cara, ele customiza, ele muda as coisas de lugar, ele pinta de outra cor, e é muito legal acho que desenvolver projetos pensando nisso, né? Que são coisas que vão ser customizadas, usadas de qualquer maneira, tem vida própria. E como é que foi a cocriação com a Pointer, né? Para quem não sabe, a Pointer é uma marca de design democrático, né? Do grupo da Porto Belo, com atuação no Nordeste. E aí eu queria saber para ti como é que foi essa cocriação, até porque pra gente, né? Estando do lado da Porto Belo, é muito interessante essa troca, né? Com os nossos parceiros. Faz parte realmente do nosso ciclo da inovação, é como a gente mantém essa engrenagem de inovação girando, né? Dentro da Porto Belo. E aí queria saber como é que foi para ti todo esse processo. Não, foi muito legal. A gente desenhou 2 coleções, né? A gente desenhou uma coleção que chamava Singular e depois Pedras Brasileiras. Pedras Brasileiras. Soprando. Obrigado. Por exemplo, Pedras Brasileiras era assim, né? A demanda foi a seguinte, foi uma demanda bem específica. A gente tem um gap dentro do portfólio de cerâmicas, super cerâmicos que tenham uma textura de pedra. Uhum. Precisamos disso. O que nós vamos fazer? Aí eu falei, nós vamos viajar pelo Brasil e a gente vai em lugares que tem pedras incríveis e a gente vai escolher uma pedra cinza, uma pedra branca, uma pedra mais clara, uma pedra mais escura, mas pedras que falem de Brasil, né? Tipo, é uma marca brasileira nova e que precisa de identidade, né? E foi muito legal. A gente viajou Santa Catarina, Rio de Janeiro. Então, a gente pegou, por exemplo, a pedra que foi construído o Parque Lage. Uhum. Era um dos padrões, né? A gente foi para Tijucas, né? A gente visitou o Forte. A gente foi para Tiradentes, né? Fomos para a Igreja do Aleijadinho. E aí, lá, a gente fazia várias fotos das texturas, de várias tonalidades. Aí, depois disso, foi para dentro do laboratório, né, do escritório da Pointer, e a partir disso eles criavam, né, as derivações, as padronagens, tudo isso. Então, um desenvolvimento que é super técnico, mas que tem um conceito muito legal, né? Tem um conceito. Acho que é isso acho que foi muito legal. Podia ser só né, qualquer marca poderia pegar um portfólio lá, uma biblioteca de texturas de pedra e falar assim, pronto, aqui tá um Carrara, né? Tipo, legal, mas eu acho que naquele momento foi muito legal pra Pointer. Precisamos fazer mais. E realmente isso que você falou, Cássia, disso oxigenar, né, o nosso ciclo de inovação. Eu estava trabalhando na Pointer nessa época e eu lembro o quanto foi importante, assim, você falar, tá, vamos olhar para as pedras do Brasil, pedras brasileiras tem que ser a coleção. E a gente, tipo, óbvio, né? Nós somos uma marca brasileira atuando no Brasil e estamos reproduzindo pedras italianas. Sim. Então, também é importante ter alguém de fora nos mostrando coisas que às vezes são óbvias, mas para quem está dentro do mercado, tá muito viciado ali num jeito de trabalhar. Então, com certeza, colaborar com arquitetos, designers de moda. A Porto Belo colabora com profissionais criativos de diferentes áreas, né? É super saudável pra gente como marca. Pra gente é importante o resultado, né? O produto final, mas todo esse processo, esse diálogo agrega muito, né? A primeira coleção Singular foi isso, era uma outra demanda que era, a gente precisa de padrões geométricos. Eu falei, irmão, o que é a história do padrão geométrico brasileiro? Ladrilho hidráulico. E a gente fez uma pesquisa de vários padrões, então era como se fosse aqueles mix que as pessoas fazem no interior de vários ladrilhos diferentes, só que isso tinha meio que uma monocromia para trazer
porque não era para ser uma coisa rústica, era Um para ar ser contemporâneo. um ar mais contemporâneo, e a gente criou layers em cima daquilo, e layers que tinham texturas mais de concreto, então tinha as peças que eram mais todas bege, depois todas azuis, então foi muito legal também, aquela coleção é maravilhosa, linda, né? Antes da gente falar da Pointer, você estava falando dos projetos residenciais terem muito a cara dos moradores. Mas eu sei que a Todos atua muito também no mercado imobiliário, fazendo apartamentos decorados. E para Porto Belo Shoppings também é um mercado importante. No ArcTrends a gente tem muitos projetos de apartamentos decorados. A gente sempre adora esse tipo de projeto. E queria saber como funciona daí nesse caso que não tem um morador exato ali ainda, né? Daí eu acho que envolve uma outra inteligência que a gente foi aprendendo a fazer dentro do escritório, que é não só não ter um morador, como aquele apartamento decorado, na verdade, ele só vai ser uma casa 2 anos depois. Então, existe... Ou mais. Existe um padrão de mercado que... Existe um escritório que faz a torre, né? Que faz o projeto de arquitetura da torre. E um outro escritório de interiores que faz não só o apartamento decorado, como na maioria das vezes a gente faz o projeto do stand, que é uma experiência né, um gosto de como vai ser aquela experiência de morar naquele prédio. Então, você tem que dialogar, tem que ter alguma referência de como vai ser a arquitetura daquele prédio, o apartamento decorado e as áreas comuns, que vão ser executadas quando o prédio estiver pronto. Kids, pet play, salão de festa, coworking, tudo isso. Então, isso envolve entender um pouco sobre como as pessoas estão ocupando os prédios e como isso vai ser daqui 2 anos, né? E aconteceu muita coisa nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, né? Tipo, as pessoas começaram a malhar, por exemplo, dentro de academias de ginástica, dentro de condomínios, pelo celular, né? Pelo iPad. Então, elas descem com o iPad, ligam com um personal trainer e fazem uma aula com o personal dentro da academia do prédio. Então, o prédio está preparado para isso? Festas, salões de festa. Quem hoje em dia faz uma festa para 40, 60 pessoas? Muito difícil, né? Ninguém faz. A gente não convida 60 pessoas para ir na nossa casa. Então, faz sentido salões de festas que são tão grandes? Será que não faz mais sentido a gente ter mais salões de festa que caibam 6 pessoas, 8 pessoas, talvez, 12 pessoas? Aí, no final de semana, você faz um jantar e faz uma bagunça lá, ao invés de fazer a bagunça na sua casa. Então, a gente estuda muito e percebe também como essas áreas comuns elas estão mudando, existe um estudo muito grande, a gente visita várias incorporadoras, hoje a gente deve estar atendendo mais ou menos 10 incorporadoras dentro do escritório. Então, ver o que está acontecendo lá fora também, ler bastante material sobre como as áreas comuns elas estão evoluindo e como a casa está evoluindo também. Apartamentos muito pequenos, em prédios que, por exemplo, não tem lavanderias, por que não levar uma máquina de lavar roupa para dentro de um banheiro, num apartamento que tem 40 metros quadrados? Isso é uma inovação que a gente foi um dos primeiros escritórios a fazer apartamentos decorados no Brasil com esse a tipo... máquina de lavar no banheiro. Dentro do banheiro. Para o brasileiro é uma coisa super incomum. Sim. Ou máquina de lavar na cozinha, por uma questão técnica de bancada, de shaft, de tudo isso. Então, enfim, é isso, assim, a gente não só não sabe quem vai morar, mas também tem que entender como as pessoas vão morar, né? Um exercício de futurologia. Exatamente, como as pessoas estão morando. E é um produto, né? E ele, assim, ele não é só comercial do ponto de vista de ter que vender muito bem, mas ele tem que conversar com muitas pessoas, né? Então, eu falo para os incorporadores que o apartamento decorado, ele não tem que ser um belo projeto, ele tem que mostrar todos os potenciais que aquele apartamento tem. Tipo, olha, dá para fazer isso, olha, dá para ter um armário aqui, olha, não tem, mas dá para fazer. Olha, dá para ocupar desse jeito. Então, a hora que o cara entra ali dentro, ele tem que falar, esse apartamento é incrível. Tipo, eu não vou reproduzir, e a maioria das pessoas não vão reproduzir o decorado, mas eu vou conseguir fazer o que eu quero. Foi na Todos também que vocês fizeram um empreendimento com uma área comum para receber delivery, né? Sim. Isso é muito interessante, que é uma total mudança de comportamento, né, com as compras online. Isso é uma coisa que isso é uma coisa que as incorporadoras aprenderam muito com a gente, assim. Teve muita incorporadora que chegava com depois disso eu vi vários outros projetos. Com uma micro portaria, assim, e a gente falava, olha, não dá, tipo, a gente tem que falar com a arquitetura, porque hoje em dia, a quantidade de apartamentos que você tem nessa torre, a quantidade de delivery, de comida, de compra e de lavanderia, coisas
comida congelada que as pessoas recebem, Sim. então tem que ter geladeira, as modalidades de guardar as coisas, né? Tipo, tem coisa que é no cabide, tem coisa que é geladeira, tem caixa que é grande. As pessoas Freezer, as pessoas começaram a comprar na pandemia cadeira, poltrona, né? colchão. Embalagens gigantes. Sim. Aí tem toda uma questão de segurança, de como isso entra dentro do prédio, a questão da autonomia dos moradores de poderem fazer um clique retire sem necessariamente precisar de um funcionário, de um porteiro. Então, a gente estudou muito isso também, e a gente tem bastante informação no escritório de como essas coisas estão funcionando e de como isso é meio um caminho sem volta, né? A pandemia acelerou esse processo de compras online e tudo isso, e assim, os condomínios eles tiveram que absorver isso muito rápido. Isso para os empreendimentos novos, mas seria muito interessante também se vocês fizessem projetos de retrofit para prédios que já existem e não estão adaptados para a realidade atual. O meu, por exemplo. Nos contratem. Né? Condomínios, contratem a todos. Sim, Total. super. A gente fez coisas, né, a gente fez retrofits, por exemplo, em escritórios depois da pandemia, porque também a questão da segurança, do acesso, higiene, espaçamento entre áreas de trabalho, questão de ventilação natural, enfim, portas automáticas, né, que não necessariamente você precisa colocar a mão, tudo isso. Isso mudou muito nos escritórios, então a gente fez vários, estamos fazendo ainda retrofits de projetos que a gente fez e de projetos de escritório que a gente não fez, só por conta de mudanças pós-pandemia. E mesmo pensando em trabalho híbrido, né? Que as pessoas não vão todo dia para o escritório, não precisam ter mais um lugar fixo, né? A gente está mudando agora de escritório, né? Esse ano de a novo? gente... De novo, Nem me fale. E uma coisa que a gente chegou à conclusão de que a gente precisa ter no escritório são os booths, né? Que são lugares onde as pessoas... A gente já tinha feito isso para outros clientes, inclusive aqui na Vila Madalena, onde a gente está gravando esse podcast, a gente fez um escritório recentemente, esse ano, no ano passado, em 2022, que tem que tá muito híbrido, né? Hoje, todo mundo trabalha presencial, mas existem muitas reuniões online, né? Com clientes, parceiros. Tudo. E aí são reuniões que precisam de muita concentração, silêncio, tudo isso. Então, os booths, eles são microsalas de trabalho, que a pessoa vai ficar ali 1 hora, às vezes meia hora, mas com isolamento acústico, um monitor, né? E ela vai conseguir fazer uma reunião com uma construtora ou com um cliente sem necessariamente estar na mesa dela, onde tem barulho em volta, onde as pessoas estão conversando, onde ela não consegue se concentrar, tem gente passando atrás, almoçando. Então, hoje em dia, assim, a gente precisa disso no escritório. E a gente está fazendo isso também. A gente está saindo de uma sala de reunião que cabe, sei lá, 16 pessoas mais ou menos, e indo para 2 salas de reunião que cabem 8, porque às vezes você tem 8 no escritório e entra mais 8 online, né? É muito difícil a gente receber tanta gente no escritório ao mesmo tempo. O ambiente de trabalho mudou muito também, muito. Vocês estão híbridos ou 100% presencial? A gente está 100% presencial e a gente, além de ser 100% presencial, a gente é 100% marmita. E todo mundo Quase leva. todo mundo, assim, praticamente todo mundo almoça no escritório. Então, a gente precisa de 2 micro-ondas, a gente precisa de uma geladeira grande, uma cozinha grande. Hoje a gente tem uma mesa de refeições para 6 pessoas. Então, a gente faz 4 turnos. Rodízio. Tem a galera que almoça meio-dia, a galera que almoça meio-dia e meio. Eu sou do turno da 1 hora. A Cássia é pioneira de marmita na Portobello Shop. Pioneira, Ela a gente começou, depois agora todo mundo também. A gente tem uma copa bem legal lá. Faz muita diferença, né? Maurício, sobre isso, tem um podcast de decoração, não sei se você conhece, a Beautiful Mess. Não. É em inglês, mas é bem legal, vou te passar depois. E o episódio dessa semana saiu segunda-feira, eu tava ouvindo hoje de manhã. Eles falam sobre a importância de você ter ambientes na sua casa que realmente você utilize. Tem a ver com isso que você tá falando no escritório, né? Então, uma sala grande de reunião, não vou utilizar. Mas 2 menores, sim. E lá eles dão um exemplo de... tive quarto de hóspedes por 4 anos e recebi visita 2 vezes. Recebi hóspedes 2 vezes. E trabalho de casa de home office, fico trabalhando na mesa de jantar. Então, você demorar 4 anos para levar o seu escritório para o quarto de hóspedes, né? Mas é algo que a gente vai empurrando com a barriga mesmo. Mas acho que é muito importante o arquiteto, o projeto de arquitetura, trazer soluções
para a rotina real daquela pessoa e não para uma visita que ela vai receber, imaginou e nunca recebe, né? Eu falo isso para os clientes, de fazerem casas para o dia a dia e não para as exceções, né? Ah, não, mas isso. no Natal eu recebo 12 pessoas. Não, no Natal a gente se vira, puxa um banco, senta no colo. Tipo, o que é o seu dia a dia, né? Tipo, a casa é sobre o dia a dia, não é sobre as exceções. Sim, e o escritório também, né? E o escritório também, mesma coisa, super. Eu acho que hoje em dia o metro quadrado é muito valioso, né? Para a gente não usar um espaço, né? Para você deixar um espaço da sua casa, um espaço do seu escritório ocioso. Tipo, eu sou muito a favor, usar tudo, usar tudo o tempo todo, né? Tipo, acho que é aproveitar o máximo de potencial que a sua casa ou o seu escritório tem. Principalmente nos grandes centros urbanos. Mas agora até pensei também, você no sítio tem um pouco essa experiência, né? Você tem uma casinha pequena, mas que você usa 100%. Super, tô apaixonado pela minha casinha no sítio. Eu alugo um sítio, para quem não sabe, eu alugo um sítio aqui, pertinho de São Paulo. E é isso, tipo, é uma casa super pequena, 2 quartos, um banheiro, tudo que eu preciso. Eu tenho um quarto lá para receber meus amigos e esse refúgiozinho 100% feita com coisas reutilizadas. Então, sofá reutilizado, eu mostro bastante isso no Instagram. Foi muito engraçado, quando eu aluguei a casa no sítio, eu falei, não, o sítio vai ser aquele lugar que eu não vou entrar no Instagram, eu vou ficar completamente offline. E aí, um dia eu fiz um stories, assim, tipo... Não, a gente pira a nossa casa no sítio. e todo mundo me encontra, e o sítio, não sei o que e tal. Então, virou isso. Mas é isso, né? Aquilo que eu falei no começo sobre trazer esse lado humano também, né? Tipo, lá sou muito eu, é muito real, né? Tipo, uma casa de verdade mesmo, cimento queimado, uma casa super simples, né? Só com essencial, com ideias que precisavam ser super baratas, porque não é a minha casa mais importante. Então, existe muita identificação, né, com isso. Uhum. Quando você grava conteúdo nos projetos, você topa gravar com os clientes já morando ou é sempre um dia antes deles fazerem a mudança e estarem morando? Muito difícil a gente gravar um dia antes da mudança, muito difícil. A maioria das vezes a gente grava com os clientes morando. Tá, e aquele Buda na estante? Aquele Buda na estante tá lá na estante. Tá lá na estante, ok. É claro que, assim, não vou mentir. A gente, quando você faz um projeto como escritório de arquitetura, você também está falando sobre o portfólio do escritório, né? Você também está criando uma imagem de design ou de decoração que pode ser inspiradora por muitas pessoas. Então, talvez um projeto, um objeto muito pessoal não é uma coisa que vai criar identificação com muitas pessoas, né? Então, sim, a gente faz uma triagem, às vezes, na hora das fotos, mas também, ao mesmo tempo, ali com o cliente, fala, olha, o melhor lugar para você expor isso é dessa maneira. Então, é super trabalhoso, sim, é muito difícil, porque às vezes não só as pessoas estão morando, como tem criança pequena, que tem horário para almoçar, tem faxineira, a casa está sendo limpada, as pessoas dormiram lá e eu preciso arrumar a cama, deixar a cama maravilhosa. Tem muita produção também, porque nem sempre o cliente tem tudo, então a gente leva coisas para tirar as fotos, os clientes aproveitam para ver se eles querem ficar ou não. O dia das fotos e o dia do vídeo é um dia que a gente não está só produzindo conteúdo, é uma entrega do escritório, isso está na nossa proposta de trabalho, os clientes eles pagaram por uma produção no apartamento, onde a gente não só colocou as coisas deles no lugar, mas a gente também levou coisas que depois de morando eles começaram a sentir falta. Seria legal ter um banco aqui na entrada, seria legal ter uma bandeja aqui no quarto para eu deixar isso, tal, para organizar melhor o meu banheiro, tal. Então a gente leva esses objetos que o cliente mesmo deu um feedback para a gente que seria legal ele ter. Então a gente leva, monta, tira as fotos, eu gravo e depois o que não vai ficar a gente desmonta. Então, assim, eu falo que é uma vida de carreto. Desembala, desembrulha, põe no elevador, sobe. Às vezes o cliente fala, nossa, vocês fazem isso em todos os... Sim, a gente faz isso em todos, mas dá muito trabalho. Sim, dá muito trabalho. A gente criou eu tenho uma equipe que é coordenadora de decoração, com equipe de decoração, com produtoras. Mas é muito legal, o cliente vê o potencial que a casa dele tem, a casa dele toda montada, é uma super entrega, né? É muito legal. Com certeza. E faz parte do... Interessante pensar nisso, né? De não separar a produção do trabalho de arquitetura. Faz parte também do seu trabalho como arquiteto. Então, você está ali desde o início de
entrevistar o cliente, entendê-lo, desenvolver as soluções de arquitetura e depois ver o dia a dia daquela casa, né? O cliente também está muito estressado quando termina a obra, sabe? Às vezes eu fui aprendendo também que, na verdade, é melhor não fotografar. Porque, assim, fotografar o apartamento nas vésperas da mudança, ou o cara acabou de mudar, assim, ele está muito sensível, entendeu? O final de obra é muita dor de cabeça. Então, e a gente fala, olha, a gente não tá te abandonando, tá? Tipo, sente a casa nas próximas semanas. Então, às vezes, a gente demora 15 dias para fotografar, às vezes demora um mês. Aí a gente marca um dia pra gente voltar. Aí ele fala como tá sendo a vida dele ali dentro, o que ele tá usando, o que deu certo, o que não deu. A gente faz uma lista de produção daquilo que ele pediu, mistura com uma lista de produção que a gente acha que a gente pode levar, que vai ser muito legal. E muitas vezes ele fala assim, não precisava disso. E quando ele vê lá que a gente levou, ele fala, putz, não leva isso embora, eu quero, deixa a poltrona, deixa esse banco, deixa essa mesa de centro e tal. Ele consegue visualizar também o potencial que o apartamento dele, a casa dele tem. E é isso que você falou, faz parte do trabalho. E que interessante, né? Saber todo esse processo, porque a gente entende como é que é tão assertivo também, né? Porque tem toda uma espera também da pessoa sentir o ambiente, te apontar, vocês também irem lá conversar de novo. Então, toda uma forma de ser super assertivo nessa entrega, né? E às vezes, assim, as redes sociais, elas dão uma impressão que foi muito fácil, mas às vezes um projeto que eu estou postando hoje, residencial, é um projeto que começou há um ano atrás, né? Então, assim, é um longo processo. Se você está querendo produzir conteúdo em escritório de arquitetura, quer postar um projeto, comece já a produzir o conteúdo, porque até ele ficar 100% pronto, não 100%, mas eu digo, né, até chegar esse dia de postar, eu falo que nunca tem casa 100% pronta, né, sempre tá mudando, mas vai demorar. E o processo, tudo bem, é muito legal mostrar. Então, as redes sociais mostraram isso também, né, que uma coisa que aconteceu, por exemplo, no último ano, é que a gente diminuiu a quantidade de fotos, principalmente em feed de Instagram, assim... Antes, sei lá, se a gente pensar em 2020, lá, 21, mais ou menos, que começo ali dos reels, né, daquele formato mais vídeo, 80% do meu feed era foto e de vez em quando tinha um vídeo, né? Hoje em dia, de vez em quando tem uma foto. Então, às vezes a gente vai no projeto, tira fotos maravilhosas e fala, não acredito que eu não vou usar essas fotos. Porque o que eu vou postar, na verdade, são os vídeos. Vídeo feito com celular, vídeo de antes e depois, as transições, tudo isso. Porque é o que a plataforma está entregando mais, né? É o que gera mais engajamento. E também de fazer, hoje em dia, durante esse processo, eu penso também como eu vou contar a história. Então... gravar o antes, gravar o processo, esse material, vou guardando, crio uma pasta daquele projeto, vou colocando tudo ali, para depois a gente produzir os conteúdos das transições, do antes e o depois, né? Então, é feito... Assim, mídias sociais tem muito a ver com planejamento. Você tem que planejar, senão não faz. E o durante, né? Não só o antes e o depois, mas o durante ali sempre, né? Pensando em escritórios menores, talvez, que não vão fazer 40 projetos em um ano, né? Sempre tem assunto para você ir numa obra e mostrar algo que está dando certo, algo que está dando errado, uma solução projetual que mudou durante a obra. Tudo isso é assunto. Eu acho que hoje em dia, redes sociais é sobre durante. Com certeza, é sobre durante, né? Acho que pronto, fotos bonitas, Pinterest, né? Tipo, ainda que o Pinterest também está evoluindo para formatos de vídeo também, tudo isso, mas assim... eu acho que hoje redes sociais é sobre o durante, né? É um conteúdo muito mais relevante do que você mostrar pronto. Que é como você fez, com quem você fez, né? Como você resolveu problemas. Então, é muito sobre isso. Eu já vou para a obra pensando, tipo... vou falar sobre isso. Tipo, não importa a etapa vou falar sobre o rodapé, vou falar sobre a colocação desse piso, vou falar sobre... É isso que, hoje em dia, a rede social é isso. Professor, né? E sabe que no Pinterest Predicts, aquele relatório de tendências deles, esse ano eles estão falando também de... é tendência bagunça, clutter, né? Em inglês eles chamam. Então, mesmo no Pinterest, mostrando... as pessoas estão procurando menos ambientes finais e gostando mais de fotos que tem uma baguncinha, que tem um acúmulo. Que mostra a realidade.
Até no Pinterest. Não, e é interessante porque isso aparece também na nossa pesquisa de tendências que a Porto Belo, né, lança todo ano, o Trendbook, que é os consumidores querem ver esse processo, eles querem ver os bastidores, né, essa autenticidade. Tem uma trend que tá rolando que é justamente isso. É tipo, primeiro você mostra o ambiente pronto, aí vem uma musiquinha, assim, super perfeita. E daí fala assim, não, mas por trás disso tá acontecendo isso. Então, tem muita casa de criador de conteúdo que tem casas lindas, mas eles ainda não estavam mostrando as partes que não estão reformadas, as partes que ficam bagunçadas durante as fotos, tudo isso. Então, Onde você joga tudo. Quem vê close e não vê corre. Então, realmente, é uma trend. Legal. É uma tendência. Gente, o papo tá muito bom, mas já faz mais de uma hora que a gente tá conversando. Sim. Pra gente finalizar, Maurício, recomenda seus 3 podcasts preferidos pra nossa audiência também ir lá e ouvir e saber o que você tá consumindo de podcast. Nossa, 3 é muito pouco, gente. Tá bom, pode ser mais, pode ser 5. Não, olha, e vou, assim, tem um projeto que é um podcast, que é um projeto, na verdade, que foi muito transformador. Acho que foi o podcast mais importante para mim, assim, não só como pessoa mesmo, que é o Projeto Quirino, que é um projeto do Thiago Rogero. Isso. Que ele é um cara incrível, que é a história do Brasil, né, contado sobre a história dos negros no Brasil. Então, é muito lindo, muito emocionante. E você fala, nossa, eu não aprendi nada da história do meu país. Então, chama Projeto Quirino. É um podcast que todo mundo, a gente tem que ouvir para entender o nosso país, entender onde a gente está vivendo, entender a nossa história. Muito legal. Eu ouço todo dia Café da Manhã, da Folha de São Paulo. Aí, O Assunto também é um outro que eu ouço bastante. Teve um que eu ouvi também que é maravilhoso, que é de um outro jornalista também, que é o Passado a Quente, que são acho que 10 ou 12 episódios mais ou menos, e ele conta, cada episódio é um ano, e ele começa em 2013, que quando teve aquela crise no final do governo da Dilma, das manifestações, do passe do ônibus e tal, e aí ele conta cada episódio um ano até as eleições, as nossas últimas eleições. Então, uma retrospectiva da nossa história política, e a gente fala, nossa, a gente tem uma memória muito curta, então é bom a gente... Passado a Quente? Passado a Quente. Legal, muito legal também para a gente entender o que aconteceu nesse cenário super agitado político que a gente tá vivendo nos últimos anos. Eu tenho ouvido bastante esses. Legal, muito bom. Então, vamos finalizar. Queria convidar todo mundo para acessar o arctrends.com e ver as colunas que o Maurício já escreveu pra gente. Maurício Arruda foi nosso colunista do Arctrends e tá tudo lá. O conteúdo segue super atual, então queria convidar todo mundo para entrar lá na parte de colunistas, tem a carinha do Maurício, dá para ler os textos que ele escreveu. O último, se eu não me engano, foi sobre a sua composteira, sua experiência com composteira, que é super legal, tem bastante conteúdo de sustentabilidade lá. E até o próximo episódio, Cássia, espero te ver novamente aqui em breve. Espero voltar logo. Maurício, super obrigada. Obrigado, Silvia. Obrigado, Cássia. Obrigado, ouvintes, espectadores. Pode me convidar mais vezes, adorei vir. Oba! E é isso, a gente se encontra no próximo episódio. Ou no Instagram, ou no TikTok, ou no YouTube. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.